Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário que realize a leitura do versículo da Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento meus colegas vereadores, canoenses que nos assistem. Expediente de 23/6/2020. Ofício 119/2020 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 433/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 120/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 436/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 5.196/2020 da Superintendência Regional de Santa Catarina, Coordenação de Engenharia, em resposta ao requerimento 1095/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício 699/2020 da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 344/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 121/2020 do Executivo, encaminhando os balancetes contábeis referentes ao mês de maio da Prefeitura e seus fundos municipais. Ofício 192/2020 da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse financeiro em virtude da pavimentação asfáltica. Ofício 196/2020 do Executivo, encaminhando mensagem a regime de urgência. Projeto de Lei 47/2020, que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar previsto na Lei 4.851, de 14 de novembro de 2011, no período da pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Ofício 197/2020 do Executivo, encaminhando mensagem a regime de urgência. Projeto de Lei 48/2020, que dispõe sobre a política municipal de incentivo ao aleitamento materno e da outras providências. Ordem do dia para a segunda votação, projeto de lei 43/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei 44/2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei 45/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei 46/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Ainda na ordem do dia, a indicação 70/2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias e ou manutenção na tubulação da rua João Vatsco, em frente ao CI Rodolfo Linsmeyer, no loteamento Santa Cruz. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições. Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, assessoria da Casa Legislativa.
Gostaria só de pedir, eu conversei um pouquinho com a vereadora Camila e o vereador Coronel Mário, da Comissão de Justiça e Redação, mas é importante o apoio de toda a edilidade nesse projeto de lei número 48 de 2020. Eu tive uma conversa com o nosso prefeito Gilberto dos Passos, considerando que mesmo que em tempos de pandemia, todas as gestantes, né, estão sendo atendidas no hospital, na Fundação Hospitalar de Três Barras, sempre teve uma parceria muito forte entre as unidades de saúde, né, da rede do município, em parceria com o Hospital Santa Cruz, no sentido de realizar ações e estratégias, palestras, orientações diversas para incentivar o aleitamento materno. E em função de todos esses anos de realização de ações, instituição do Núcleo de Educação Permanente, que sempre faz o diagnóstico, né, da situação e busca a demanda, o público-alvo, né, é um serviço que nunca deve parar, né? Então, no sentido de garantir a continuidade destas ações, o Executivo está sugerindo a disposição, então, sobre a política municipal de incentivo ao aleitamento materno. É importante essa política municipal, porque a partir do momento que muitos materiais e muitas orientações são publicizadas nos sites oficiais do Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado da Saúde, acaba responsabilizando um pouco mais os municípios até na confecção de materiais educativos, folders, né, que são distribuídos nas unidades de saúde, e o município optou em produzir alguns materiais utilizando-se das gestantes, das lactantes do município, porque por muitas vezes alguns contatos foram feitos junto ao Ministério da Saúde, os materiais são disponibilizados e as imagens são de atrizes, né, de pessoas um pouco distantes da nossa realidade. Então, esta proposta, ela garante algumas ações. A proposta principal é a continuidade das ações e a instituição do Agosto Dourado. Então, como nós estamos próximos já do mês de agosto, e mesmo diante da pandemia, estas ações são de suma importância para estas mães, né, que precisam de orientações e suporte na questão da amamentação, eu solicito apoio de toda a edilidade para que a gente possa agilizar tanto este parecer quanto a votação, para que, de repente, algumas ações diferenciadas neste ano possam ser realizadas de acordo com a lei municipal. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Me perdoe, mas a minha imagem, a minha conexão aqui está um pouco complicadinha, eu não havia visto a senhora levantar a mão. Só gostaria de fazer um breve comentário sobre... Bom, primeiro gostaria de saber se há mais algum vereador inscrito, e aí depois eu faço o comentário. Vereadora Norma Pereira, então, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, meus nobres colegas vereadores, os assessores da casa, os internautas, muito boa noite. Eu gostaria de me manifestar sobre dois ofícios que foram lidos no expediente de hoje, um que é relacionado ao questionamento que todos nós fizemos sobre a questão da SC 477, e a resposta veio que tramita junto ao BNDES uma carta-consulta para a contratação de operação de crédito que visa a execução de obras no trecho Caminhas Major Vieira, BR-116 da rodovia SC 477, com extensão de 34,5 quilômetros. O orçamento atualizado em maio de 2019 é de R$ 52.397.946,46. Quanto aos serviços de manutenção, os mesmos deverão ser executados pela gerência regional dessa secretaria através dos contratos de conserva estrutural, roçada e sinalização. Até uma roçada eles fizeram agora por esses dias. Mas, por mais que a gente não tenha esperança que isso aconteça, essa revitalização tão sonhada já há tantos anos, mas é uma resposta que veio, e a gente tem que agradecer por isso e, quem sabe, procurar uma aproximação com eles para, de fato, isso acontecer.
E eu queria me manifestar também sobre o ofício 119 de 2020, referente àquele R$421.609 do petróleo, dos quais foi retido R$14.216 da retenção do PASEP, que a princípio teria sido licitado um britador e que foi cancelada a licitação. A justificativa diz que a licitação foi em função do Covid, mas ela foi cancelada em dezembro, quando ainda não tinha Covid. Mas o dinheiro foi bem empregado. A resposta que veio, se os senhores perceberem lá no requerimento, foi adquirido um veículo, né, para a Secretaria de Planejamento, foi feito investimento no CI Ivo Oliscovics, Pedro Ivo Oliscovics, na ordem de R$43 mil, no Vinícius de Moraes, na ordem de R$550 mil, e na Cheia Elizabeth Cornelsen também foi feito um investimento significativo. Então, na verdade, não foi adquirido britador, mas foi investido nos CIs, para dar uma boa segurança para as crianças e tal. O CI lá, o Vinícius de Moraes, nenhum deles eu visitei, mas eu acredito que a reforma e ampliação deve ter ficado muito boa. Pelos valores investidos, com certeza, ficou espetacular. E a respeito do 120 de 2020, em que fala da questão dos repasses, da COSIP, que foi um questionamento que nós aprovamos, eu vou me permitir manifestar um outro dia, porque aqui veio todas as respostas do que é investido no interior, no centro, onde houve troca de lâmpadas, enfim, e eu gostaria de me manifestar com mais tempo e mais tranquilidade, e também conhecendo mais os números. E até falo isso porque é importante que a população saiba aonde os recursos estão indo, né? Como esse recurso, a gente era muito questionado. Então, veio a resposta, foi investido nos CIs, que é super importante, não resta a menor dúvida. Tá, e nesse requerimento ainda veio que o britador será licitado numa próxima oportunidade. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Do vereadora Norma Pereira. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, gostaria de fazer alguns comentários, né? Primeiro, iniciar parabenizando a vereadora Zenesi pela iniciativa e tratativa junto ao Executivo sobre a lei do incentivo ao aleitamento materno, mas eu gostaria de lembrar aqui que no ano de 98, o nosso saudoso Francisco Vital Pereira, ele apresentou uma lei que dispõe sobre o aleitamento materno. Então eu vejo, vereadora, que é de suma importância que, de repente, se nós pudéssemos linkar essas duas leis, né, respeitando a iniciativa do vereador na época, ou, né, não é o que eu gostaria, e acredito que nenhum dos colegas, o caminho seria revogar uma das leis, né, porque penso eu que não é oportuno duas leis tratando do mesmo assunto, e até em respeito ao trabalho efetuado naquele momento, naquela época, pelo vereador Francisco. Então, acredito que poderíamos realizar uma conversa aí com o Executivo, no sentido de repente, alterar a lei já existente, né? Porque, do jeito que está, dá a impressão de que nunca ninguém pensou nisso, né? Apesar de que a gente sabe que há muito tempo são feitas campanhas e incentivos, a vereadora Thelma, enquanto secretária, sempre trabalhou nessa linha também, né? Então, seria importante a gente ficar com uma legislação só, né? Respeitando a ideia anterior, né?
Por isso que acredito que aqui a Comissão de Justiça e Redação deva achar a melhor saída para essa situação, sempre priorizando e lembrando das leis já existentes para que o trabalho ele venha a se somar, né? Então, gostaria de fazer essas colocações para que a gente possa aí tratar com um carinho muito especial essa lei que o nosso saudoso Francisco já lá em 98 criou, né? Então, acredito que os colegas vereadores vão ter a sabedoria necessária para dar continuidade a esse trâmite da lei. Por se tratar, então, de sessão remota, não haverá o grande expediente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 043 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil destinado à Secretaria de Obras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação nominal, alertando que o sim é pela aprovação e o não pela rejeição do projeto de lei. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. O voto é sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zenesi Dreyer. Voto sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 043 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 044 de 2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação Canoinense de Deficientes, a ACD, e adota outras providências. Repasse no valor de R$40 mil para a ACD. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação, também de forma nominal, alertando que o sim é pela aprovação do projeto e o não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. O voto é sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. E vereadora Zenesi Dreyer. Voto sim. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 044 de 2020 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 045 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de 112.800 e de 383.042,34, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. O voto é sim. Vereador Gil Baiano. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim.
Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. E vereadora Zenice Dreyer. Voto sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 045 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 046 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentais. Crédito adicional especial no valor de 214 mil destinado à Secretaria de Educação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Voto sim. Vereador Gil Baiano. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Deu um probleminha aqui. Voto sim. Obrigado. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zenice Dreyer. Voto sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 046 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 23/6/2020, terça-feira. Requerimento número 522 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lintz Maier, secretário municipal de planejamento, considerando o anúncio de que a licitação da concorrência pública número 20 de 2020 foi anulada, se questiona: a. Por que mesmo antes de ocorrer o parecer final do Tribunal de Contas, o Poder Executivo optou pelo cancelamento do procedimento licitatório? De fato, há indícios de irregularidade no edital? B. A nova licitação será dividida em mais de um lote? C. Quando deverá ser lançado um novo edital ou editais? D. Agora, com uma nova licitação, será acrescida ou retirada alguma rua para receber pavimentação? Coloco em discussão o requerimento número 522 de 2020. Eu gostaria de brevemente fazer alguns comentários, né? Eu fui autor dos requerimentos, tanto o que questionou sobre a divisão em lotes, né, da licitação, e também depois sobre a manifestação do Tribunal de Contas para que fosse suspenso o edital. Muitas pessoas também vieram me procurar com questionamentos e tal. Nós ainda não recebemos a resposta aqui na nossa Câmara. Então, depois que eu soube que foi cancelado, então, aquele edital, nós resolvemos sintetizar aqui todos os questionamentos que já havíamos feito, né? E eu sempre friso, porventura, para as pessoas que nos procuram, nas entrevistas que às vezes concedo, que essas iniciativas sempre é um vereador que assina, né, ou mais, mas o requerimento só passa a existir se todos aprovam. Então, esse é um trabalho que não é do vereador Paulinho, esse é um conjunto aqui de todos os vereadores que certamente buscam explicações, enfim, para o ocorrido. Então, mais uma vez, eu aguardo a resposta do Executivo e do setor competente, porque sem fazer nenhum julgamento antecipado, porque não é do meu perfil, se foi cancelado é porque então foi, de fato, constatado que o melhor caminho seria paralisar aquilo que estava sendo feito, porque poderia
acarretar em mais e mais problemas, e isso geraria cada vez mais danos à comunidade e ao executivo como um todo. Então, eu só gostaria de entender, e creio que também os senhores partem dessa premissa, por que é que agora foi chegado na questão do cancelamento do edital, né? Se de fato haviam irregularidades no edital, ou foi um caminho, talvez, que não demore tanto para que as obras possam iniciar, enfim. Então, fica aqui mais uma vez o nosso questionamento do porquê esse acontecimento, porque a licitação, não importa se é de um real ou de 13 milhões, né? Mas 13 milhões são valores vultuosos, e a comunidade e a Câmara também gostaria de saber o que de fato está acontecendo. Então, por isso, mais uma vez, eu volto nesse assunto, sintetizando tudo aquilo que já foi questionado, para que possamos receber aí uma resposta, e passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da nossa Casa Legislativa, as pessoas que nos acompanham nesta sessão online através da TV Câmara. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, logo após que o senhor formulou o primeiro requerimento, muito bem formulado, gostaria de cumprimentá-lo por todos esses requerimentos que o senhor está fazendo. Como o senhor diz, expressão na redação sua, mas é extremamente importante que tenhamos sempre as respostas de maneira oficial, eu busco sempre isso também. Mas eu fui conversar com o secretário Diogo, eu fiquei quase uma hora conversando com ele, e tecnicamente ele me passou muitos dados interessantes. Então, como o senhor formulou o requerimento agora, até vou aguardar a resposta do próprio requerimento, mas o secretário Diogo, sempre muito técnico da administração, ele me deu uma aula com relação a esse processo licitatório, enfim, eu saí satisfeito após a conversa que eu tive com ele. Mas, em face da redação do seu requerimento, vamos aguardar a resposta oficial. Essa foi uma tratativa verbal com o secretário apenas. Ele fundamentou as respostas e eu, ao menos, saí satisfeito dentro daquilo que ele me colocou. Mas é extremamente importante o senhor formular o requerimento para que tenhamos essas respostas oficialmente. Mas não poderia deixar de fazer esse registro, agradecer ao secretário Diogo por me receber durante um longo período de tempo para esclarecer alguns pontos com relação à parada desse processo licitatório, com relação a um lote fechado, enfim, com relação a outros questionamentos que o senhor está fazendo. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Aproveito para sempre agradecer a postura do secretário Diogo, que atende todos os vereadores que lá chegam, e eu faço esse requerimento, como já falei, em nome da comunidade que às vezes não tem essa facilidade de adentrar o gabinete de um secretário como nós temos. Então, sei da competência e da postura do secretário Diogo, mas para que isso se torne palpável para todos, é interessante e é dever do executivo que responda oficialmente, mas agradeço a sua colaboração. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Na sessão anterior, naquela em que foi votado aquele primeiro requerimento de Vossa Excelência, eu propus que nós chamássemos até a Câmara o secretário de Planejamento. Mas, senhor presidente, eu penso que, eu não sei qual que é o entendimento de Vossa Excelência dos colegas com relação ao retorno da sessão presencial, mas por que faço essa fala, senhor presidente? Porque muitas pessoas têm me perguntado com relação a esse cancelamento do edital, prazos e etc., e embora o vereador Coronel Mário tenha buscado essas informações, mas ficaram com o senhor, eu penso que era importante que nós possamos ouvir ou do secretário de administração, que conhece plenamente, né, dessa questão administrativa, de editais e processo licitatório, enfim, mas para que, com a concordância dos senhores, para que ele viesse até a Câmara, porque a gente tenha, não diria na ponta da língua, mas possa responder a maioria
dos questionamentos dos munícipes, né, com relação às ruas, quais as ruas de fato, a questão da João Sabat, a questão de outras ruas, enfim, efetivamente qual é o valor, por que um era de um preço do outro, né? Então, eu colocaria, senhor presidente, nesse sentido que nós pudéssemos, se retornarmos em julho, né, pelo menos nas 4 sessões do mês de julho, antes do recesso, nós pudéssemos chamar o secretário, pode ser o secretário de administração, pelo pleno conhecimento que tem, mas, de repente, o secretário de administração e de planejamento, para que nós efetivamente tenhamos uma resposta para dar para a população, né? Para ficar claro, como Vossa Excelência disse, será que foi suspenso porque havia erro? Que tipo de erro é esse? Ouvi a manifestação de alguém que disse, mas esse era um valor muito pequeno perto do montante, viu? Mas não importa, é dinheiro público. Se está errado, com pouco, muito está errado. Né? Então, a população tem nos cobrado. Então, senhor presidente, eu gostaria de, primeiro, verificar com Vossa Excelência e com os colegas se nós possamos retornar às sessões presenciais, embora que não tenha pessoas na Câmara, né? Mas a nossa presença, e para que isso possa, pelo menos, ficar claro lá para a população, para que a gente possa ter uma resposta, então, quando as pessoas nos questionarem. Então, senhor presidente, coloca esse pedido para a vossa liberação e dos colegas. Vereador Célio, agradeço a sua manifestação. Então, vamos por partes. Quanto ao retorno das nossas atividades presenciais, eu tenho sido muito democrático em todos os atos que tenho tomado aqui à frente da presidência. Se a maioria optar pelo retorno, ok. Eu penso que eu devo ser o condutor desse processo e não puxar nem para um lado nem para o outro, né? Os vereadores têm toda o direito e a condição de decidir pelo retorno ou não. Eu sempre cito que nós temos 2 trabalhadoras da saúde que também podem e devem externar a sua opinião no quesito propriamente técnico, né? E os vereadores todos têm a liberdade de optar pelo retorno ou pela manutenção das sessões online. Então, já que o senhor provocou essa discussão, eu penso que após a sessão nós podemos, inclusive, deliberar com todos os colegas e tomamos a decisão que a maioria optar, porque é assim que eu tenho conduzido. Quanto à questão de convidar um secretário ou outro, eu penso também que é algo, inclusive, de interesse dos secretários, né? Para que possam justificar ou argumentar conosco o que aconteceu, por que aconteceu. Como eu falei, existem critérios técnicos que nos mostram que, em algum aspecto, talvez o executivo esteja certo, em algum aspecto não, e nada melhor do que o debate para que isso seja esclarecido para toda a comunidade. Então, eu penso que os secretários, inclusive, se dispõem e certamente gostariam de participar das nossas sessões para que pudéssemos fazer um debate amplo e esclarecedor sobre essa questão do dinheiro público, que não importa se é 0,2%, se é 5%, se é o quê. Importa que nós temos que cuidar de cada percentual, de cada centavo, e é para isso que nós estamos aqui, para fiscalizar, e penso que o Executivo tenha um interesse muito grande também nesse esclarecimento. Continua em discussão? Não havendo... Perdão, vereador Célio, com a palavra. Senhor presidente, eu sei que talvez não seja o ideal a discussão aqui, essa questão do retorno, nesse momento em que é público, mas porque a questão da vinda do secretário, se for online, ela fica prejudicada, né? Porque como é que alguém vai poder explicar números, gráficos, dados, etc., online? Então, é nesse sentido, por isso é que eu faço o questionamento, Vossa Excelência, para que pelo menos nessas 4 sessões
do mês de julho, antes do recesso, a gente possa ter essas sessões presenciais, né, com todo o cuidado, óbvio, né, distanciamento, tudo mais, mas aí depois, lá em agosto, nós possamos pensar de novo uma situação diferente. Então, eu até, senhor presidente, eu respeito o vosso posicionamento, mas eu penso que nós poderíamos, quem é favorável agora, pronto, é favorável, né, e quem não for, respeite-se também o posicionamento, mas que nós possamos ter uma decisão agora, porque daí com isso eu vou apresentar o requerimento verbal convidando, né, convidando os secretários. Agora, se nós não tivermos a sessão presencial, fica prejudicado, como eu já disse, né? Aí não resolveria essa questão. Vereador Célio, como sempre, respeito a sua opinião, mas penso que, nesse momento, nós deveríamos votar o requerimento, que é o objeto da discussão, e hoje, após o encerramento da nossa sessão, nós já deliberamos com os colegas e tomamos essa decisão. Penso que o senhor pode, de qualquer maneira, fazer o seu requerimento, né, e votarmos, e aí, tão oportuno essa decisão, nós já encaminhamos para os secretários, né, para que a gente não desvirtue o debate, porque agora o debate é o requerimento número 522, né? Não tem como, no meio do requerimento, eu votar a situação da sessão presencial ou não, né? Espero que o senhor entenda, e assim que encerrarmos a sessão, aí sim nós fazemos uma reunião entre todos os colegas, e hoje ainda saímos com uma deliberação. Não sei o que os colegas pensam, se puderem fazer algum sinal, né, só para a gente conduzir de acordo com a maioria, e aí hoje ainda nós tomamos essa decisão do retorno ou não. Pode ser assim? Senhor presidente, eu acho que eu não havia me expressado bem. Após a votação, a conclusão da ordem do dia, né, que é a votação desse requerimento, dos demais que constam da ordem do dia, a discussão seria ainda durante a sessão. É nesse sentido que eu quis falar. Tudo bem, coloco em deliberação dos colegas não que tenhamos que votar agora, não é isso, né? Vamos terminar a ordem do dia, depois eu colocaria essa condição para que nós pudéssemos votar ainda durante a sessão. É nesse sentido. Tudo bem. Então vamos votar o requerimento aqui, e aí depois a gente delibera se votamos durante a sessão ou após ela. Então, coloco em votação o requerimento número 522 de 2020 e peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 522 de 2020. Requerimentos números 523 ao 540 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a senhora Cátia Liscovix Munhoz, secretária municipal de saúde, a senhora Cíntia Miller Aguiar, secretária municipal de assistência social, e as farmácias do comércio local, solicitando a adesão à campanha Sinal Vermelho contra a Violência, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que consiste em estabelecer condições para que as mulheres possam denunciar agressões em farmácias e drogarias vinculadas à campanha. Os estabelecimentos são orientados a colocar um pôster de mão com um X vermelho na entrada das lojas para identificar a participação na campanha. O procedimento funciona da seguinte forma: em farmácias e drogarias previamente cadastradas, a vítima fará um X com batom vermelho ou com qualquer outro material, na palma da mão ou num pedaço de papel, e mostrará ao atendente. Este acionará a polícia militar. Coloco em discussão os requerimentos do número 523 ao 540 de 2020. Só gostaria de comentar essa iniciativa. Eu vi alguns colegas
vereadores de outros municípios, pedindo aos seus executivos, enfim, intercedendo para que esse projeto seja implementado nas farmácias dos municípios, porque existem dados preocupantes e alarmantes, até já foi falado aqui na sessão, sobre o aumento da violência contra as mulheres durante essa pandemia, né? Então, o CNJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros encontrou, ou pelo menos na tentativa de fazer com que essas vítimas possam se expressar, mesmo que com um sinal na palma da mão, em alguns estabelecimentos, encontraram nisso uma maneira de facilitar ou de fazer com que a vítima possa, em algum lugar, em algum momento, fazer essa manifestação. Aqui nós endereçamos os requerimentos à secretária de Saúde e à secretária de Assistência, que acho que englobam esses assuntos, mas através da Câmara de Vereadores, nós também vamos fazer contato com todas as farmácias para incentivar a participação dos estabelecimentos nessa campanha importante, que acho que deve ter um engajamento aqui no nosso município, para tentar proteger a vítima e dar a ela todo essa proteção, esse conforto, enfim, essa situação que precisa para quem passa por uma situação como essa. Então, eu vi várias câmaras e vários vereadores propondo e tentando ajudar nessa situação, por isso resolvi fazer aqui também através da nossa Câmara de Vereadores. Coloco, então, em votação os requerimentos do número 523 ao 540 de 2020 e peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos 523 ao 540 de 2020. Requerimento número 541 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Etel Jacomel, coordenador regional da educação, solicitando as seguintes informações referentes aos anos de 2018 e 2019. 1. Quantas escolas, ginásios de esportes pertencentes ao Estado, localizadas no município de Canoinhas, receberam melhorias na sua parte estrutural, como pinturas, reformas, ampliação, e qual o valor investido pelo Estado? 2. Em que fase se encontra a implementação do projeto de ampliação de 4 salas de aula da Escola de Educação Básica João José de Souza Cabral, conforme o processo no SGP e número ADR 1823 de 2018, informação contida no ofício 081 de 2019 dessa gerência? 3. Se foi concluído e instalado os projetos preventivos de incêndio das escolas estaduais, conforme o processo SGP e ADR 2829 de 2018, e caso negativo, se existe previsão para a conclusão? 4. Se foi concluído por parte do Estado as tratativas para a aquisição do prédio da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, pertencente à Ordem das Irmãs Franciscanas no Brasil, e se foi efetivada a aquisição? Coloco em discussão o requerimento 541 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, senhores edis, eu formulei esse requerimento, talvez para quem está nos ouvindo com relação a esse assunto pela primeira vez, já talvez desconhece que em 2017, quando fazia parte da APP do Colégio João José de Souza Cabral, eu estava cobrando uma resposta efetiva com relação à construção de 4 salas naquele estabelecimento de ensino, haja vista que, naquele momento, havia uma discussão junto a pais que compunham a APP, professores, direção, enfim, que haviam necessidade de demanda em função do número elevado de alunos, né, da construção dessas salas. Eu, particularmente, comentava na época
que vejo como o Colégio José de Souza Cabral sendo um dos maiores de ensino público do município, que necessitava não apenas 4 salas, mas sim uma construção de um prédio que abrigasse, inclusive, um novo auditório, salas de aula, enfim, questão administrativa, poder ser feita até na frente do próprio colégio. Isso como sugestão, nós discutimos isso. Mas como a discussão naquele momento se centrava na construção dessas 4 salas, eu estive, na época, na gerência, conversei com a gerente na época, tá? Foi movimentado toda uma situação para que se fosse iniciado um processo de contratação de projeto. Isso ocorreu realmente, foi feito os projetos, só que a informação que eu tenho é que agora, talvez em função da pandemia, novamente paralisou. A preocupação com relação à construção das salas, ela não é tão grande, porque ela pode ser solucionada. Dentro do meu requerimento, eu fiz alguns apontamentos, e eu agradeço a resposta, na época, da então gerente Josiane Zaransky, que muito gentilmente fez a resposta do meu requerimento, que tratava desses assuntos, porém, não são informações conclusivas, até mesmo porque ela não tem culpa, e o atual gerente não tem culpa de não passar as informações conclusivas, porque está em andamento os processos. Ocorre que eu fui questionado novamente a respeito, tá? Principalmente com relação aos projetos preventivos, né, das escolas com relação à exigência do Corpo de Bombeiros, né, adequação, projetos preventivos de incêndio, enfim. Como nós estamos em época de pandemia, e talvez essas aulas possam vir a ser retomadas ainda neste ano, nós não sabemos como vai ocorrer o andamento de todo esse processo, talvez seria oportuno, né, que o Estado, nesse momento, pudesse adequar as escolas, principalmente dentro das normas, porque nós não podemos negligenciar com segurança de crianças. Eu sempre falo, eu insisto nesse aspecto. É uma situação que pode vir, né, a se agravar em função do comprometimento de algo que já deveria ter ocorrido há muito tempo. E também com relação à aquisição do Colégio Sagrado Coração de Jesus, também foi indagado, porque eu fiz um requerimento na época. Houveram algumas tratativas com as irmãs franciscanas, tá? Só que depois veio a pandemia, foi uma mudança de ano, tá? E não houveram mais umas respostas concretas a respeito disso. E a comunidade, quando se formula um requerimento, você tem que dar as respostas, como muito bem falou o vereador Célio. Às vezes nós retemos algumas informações porque não temos informações conclusivas, mas é necessário que você passe essas informações à nossa comunidade. Então, em face disso, eu estou reiterando, né, o senhor Etel Jacomel, né, se possível me responder esses questionamentos, porque, lamentavelmente, como nós não temos efetivamente representantes na Assembleia Legislativa, eu falo, alguém de Canoinhas, não que não tem deputados interessados em representar Canoinhas, isso existe, mas eu observando hoje o site da Assembleia, verificando lá indicações por parte dos deputados, tá? Raramente você vê alguma coisa relacionada à nossa região, não vou falando em Canoinhas, raramente você vê alguma coisa especificamente para a nossa região. Como nós não temos alguém efetivamente para nos defender na tribuna da Assembleia, mesmo sendo online defendendo Canoinhas, tá? Essas respostas elas devem vir. Eu falo isso porque, na época, estando comandando o batalhão, eu acompanhei, e os senhores edis que estavam na legislatura, naquele momento, souberam de todo o trabalho que foi feito para a reforma do Colégio Irmã Maria Felícitas. Inclusive, fiz segurança de manifestação em frente à ADR na época, porque se não houvesse uma pressão efetiva, não iria sair. Os senhores acompanharam todo esse processo, essa reforma saiu mediante uma pressão muito forte. Então, são assuntos que não podem cair no esquecimento, né? São assuntos importantes. Nós estamos tratando de problemas sérios do município, em que pese são escolas do Estado, mas a comunidade como um todo cobram respostas. Então, em função disso que eu fiz o requerimento, né, solicitando mais uma vez ao senhor Etel Jacomel, agora gerente de educação, se possível, repassar algumas informações concretas com relação ao andamento de todos esses processos, ora questionados no presente requerimento. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento número 541 de 2020. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, essa é mais uma situação, vereador Coronel Mário, que talvez nós devêssemos chamar o gerente
né, o coordenador, para que ele viesse ali e nos explicar a questão da educação. Há um recurso que precisa ser investido, né, 25%. Nós sabemos que certamente tem recursos para Canoinhas e nós precisamos disso. Recentemente, houve aquela situação lá das roçadas e eu, particularmente, fiquei satisfeito com a resposta, mas a população não ficou sabendo da resposta. Então, por isso que eu considero interessante o retorno presencial das sessões e também para que pudéssemos, de repente, chamar o ETEL até essa casa, para que ele possa, claro, munido de documentos, informações, etc., mas para que ele pudesse nos responder esses questionamentos, como também aquele, como é que ficou a história lá da roçada, entre outros, né? Então, por isso que é mais uma das razões para que nós tenhamos as sessões presenciais novamente. E sou favorável ao requerimento, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 541 de 2020. E os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 541 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 542 de 2020, de autoria do Edil Márcio Doski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual o andamento da obra da rua Alfredo Maier, entre as ruas Adolfo Badin e Clemente Procopiac, qual a previsão da retomada dos trabalhos. Coloco em discussão o requerimento número 542 de 2020. Passo a palavra ao vereador autor, Vilmar Sudaski. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento os colegas e vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha nesta noite, colaboradores da casa, a todos, meu boa noite. Essa rua, Alfredo Maier, ela é uma rua que já faz um bom tempo que iniciou-se essa obra ficou paralisada, teve um período em que a rua esteve interrompida, com enormes pedras obstruindo o ir e vir das pessoas ali. Agora isso melhorou um pouco, mas não andou essa coisa de uma forma correta. Antes de eu me ausentar da Câmara nesses últimos dias, eu ainda estive verificando isso, em função do porquê que não andou. Então, parece que houve uma empresa que agora assumiu os trabalhos, mas essa empresa ainda não andou. Enfim, eu acho que aqueles moradores, aquela região, ela está sendo muito prejudicada. Então, eu gostaria de saber exatamente qual é o motivo pelo qual isso não anda. Desde que, porque essa área onde está sendo realizado esta benfeitoria de asfalto é uma área em que o município contratou com recursos próprios. Então, eu não vejo e não entendo o porquê que não está andando. Então, é nesse sentido que eu quero cobrar. Se o problema é da empresa, a empresa que tome suas atitudes e faz o que tem que fazer. E se o problema é da empresa, o engenheiro responsável para fazer isso andar tem que executar e cobrar isso. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo. E se há algo que o município está pendente e precisa resolver, que também a gente tenha esse conhecimento para justificar junto aos proprietários de imóveis que moram nessa região e que vêm sofrendo há vários meses com a interrupção e a má qualidade dessa via nesses últimos 7, 8 meses que essa via está em meio de obra, em meio de não, e, enfim, né, da forma como ela se encontra. Então, é nesse sentido que é a minha colocação. Eu acho que se o município se dispor a realizar isso, eu vejo que não seja nada difícil, é um trecho curto, outra parte dela, um pouco mais adiante, já está até concluída, ou praticamente concluída, já tem asfalto, então só falta concluir esse espaço ali, que deve ser uns 300 metros de comprimento, onde estaria ligando a rua Adolfo Badin à rua Clemente Procopiac.
Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento número 542 de 2020 e os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 542 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Requerimento número 543 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Arnoldo Ferreira de Castilho, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 544 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, tendo em vista que muitas pessoas que realmente necessitam do auxílio emergencial não tiveram seus cadastros aprovados em virtude de dados divergentes, solicitamos que seja reaberto o prazo para solicitação do benefício. Coloco em discussão o requerimento número 544 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 544 de 2020. Requerimento número 545 de 2020, da autoria da vereadora Norma Pereira, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor João Green pelo empenho e comprometimento em buscar recursos para a construção do mercado público municipal, realizando o sonho dos produtores rurais. Coloco em discussão o requerimento número 545 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 545 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 546 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a jovem Mari Mendes pela apresentação artística realizada na entrega da obra do SEI Santa Bárbara, na localidade de Rio dos Pardos. Coloco em discussão o requerimento número 546 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 546 de 2020. Requerimento número 547 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Valdir Cobalcini, deputado estadual, solicitando a apresentação de projeto de lei dispondo sobre o prazo de validade de laudo e a perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no âmbito do estado de Santa Catarina, a fim de que os laudos e perícias médicas que atestam o transtorno do espectro autista, emitidos por médicos especialistas particulares ou do setor público, tenham validade de 60 meses a contar da data da sua expedição no âmbito do estado de Santa Catarina. Tal medida se justifica considerando que o transtorno do espectro autista não se trata de doença passageira ou intermitente. Uma vez diagnosticada, é uma condição que o acompanha para o resto da vida, mesmo que ocorram melhorias na intensidade com que ele se manifesta. Outro sim, dentre as reclamações observadas pelos familiares e por entidades de defesa dos direitos do autista, está a exigência por parte de empresas e órgãos públicos de laudo atual a cada vez que se busca um direito. Coloco em discussão o requerimento número 547 de 2020.
Gostaria de fazer alguns comentários sobre esse requerimento. Pode falar, depois eu falo. Vereadora Norma, com a palavra. Depois eu fique à vontade. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo requerimento, e até porque, assim, ó, por exemplo, uma criança autista, para ela ter direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada, a lesão dela tem que ser... Ela tem que ter a lesão. Se o atestado for por um prazo determinado, supõe-se que ela tem capacidade de recuperação. E muitas crianças, muitos autistas, as condições da família preenchem os requisitos, mas o atestado médico não preenche o requisito. Então, assim, é lógico que os profissionais médicos, eles conhecem a doença, só que o médico do INSS, ele avalia a criança, ele não faz a avaliação dele como médico, ele avalia aquela criança ou aquele cidadão de acordo com o médico que o trata, anota no papel e o CID que ele coloca. Então, e isso é uma dificuldade realmente bastante grande que tem, e o vereador Paulo Gleice, com certeza, encontra a mesma situação, e outros profissionais da área do direito e famílias, enfim, que necessitam buscar o benefício para essas pessoas com esse transtorno. Então, é de extrema importância que isso aconteça, e realmente, se ele é autista, aí existem aqueles graus de autismo, né? Um grau maior, outros menores, como tem em todas as patologias. São elencados vários números e com vários graus de gravidade. E isso é de extrema importância. Então, se ele é um atestado, tem que ser conclusivo e afirmativo, colocando o CID, para realmente facilitar a vida dessas pessoas e famílias em todas as situações. E óbvio que o prontuário de atendimento, daí é de extrema importância, eu já conversei com a vereadora Zeneci sobre esse assunto. Os prontuários de atendimento também são de extrema importância, que eles sejam minuciosamente detalhados, as consultas, se tem evolução ou não, enfim, para que eles tenham esse direito, que é um direito que está na lei, e às vezes, por causa de uma forma de escrever, ele encontra muita dificuldade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Então, eu acompanhei que algumas assembleias legislativas de alguns estados estão encampando essa situação, e eu, quando vi essa questão, procurei entrar em contato com as profissionais da APAE, né? Conversei com 2 psicólogas da APAE, às quais eu agradeço a disponibilidade, e conversei também com a nossa querida Denise Cardoso, que tem todo um rol de conhecimento aí sobre o assunto específico. Então, segundo ela, né, antes de eu fazer o requerimento, eu pedi a opinião dela, enfim, segundo ela, é algo muito positivo, né, principalmente pela parte final ali do requerimento, que diz essa exigência por parte de empresas e órgãos públicos de laudo atual a cada vez que se busca um direito. Então, isso, essa história da questão ser sempre atual, ela gera alguma dificuldade para os familiares das pessoas que tenham o espectro autista. Então, essa ampliação do laudo facilitaria para que as famílias não sofram tanto com essa situação. Nesse primeiro momento, até foi um motivo da troca de ideia com a senhora Denise Cardoso, da APAE. Eu estou enviando a um deputado estadual, né, porque eu vi apenas manifestações das assembleias legislativas, mas eu vou fazer uma conversa com mais especialistas e vou voltar a conversar com a professora Denise, se de repente há como fazer uma lei federal, né, porque aí englobaria toda essa questão, porque aqui nós vamos poder tratar
pelo conhecimento, assim, pelo que eu pude estudar, das questões estaduais somente, né? E se nós conseguíssemos ampliar isso a nível federal, né? Eu fiz algumas buscas, não encontrei nada parecido na esfera federal. Então, se a gente conseguisse iniciar essa discussão, de repente, a nível federal, também seria muito bacana, seria muito importante, né? Eu, nesse momento, dirijo o requerimento ao deputado Cobalcini, que é o deputado que eu tenho mais contato, né? Mas os senhores também fiquem à vontade aí para conversar com os deputados estaduais que, porventura, tenham algum tipo de contato, para que possam nos ajudar lá na Assembleia Legislativa a dar andamento a essa situação. E tão logo que eu tenha algo mais palpável sobre a legislação federal, também vou entrar em contato com o deputado Chiodini e o senador Dário Berger, para que possam, de repente, encabeçar essa questão, um na Câmara Federal e outro no Senado Federal, para que possamos ampliar essa situação, né? Pedir já para a professora Denise que ela também faça uma pesquisa, uma busca, se é possível criarmos uma legislação federal nesse sentido, né? Para que as pessoas e as famílias, né, que têm essa situação do autismo, elas possam ter ao lado delas leis que as ajudem e que as beneficiem, não que as atrapalhem. Esse é o grande intuito do requerimento. Continua em discussão. Passo a palavra à também defensora da causa, vereadora Zenesi Dreia. Então, eu fiquei pensando de que forma que a gente pode fazer algumas intervenções, porque como trata-se de conduta médica, principalmente, né, nós teríamos que realmente ampliar esse debate junto aos conselhos regionais de medicina e, quem sabe, até Conselho Federal de Medicina. Nesse momento, o governo do estado de Santa Catarina, quando ele instituiu a carteira de identificação do autista, foi prevista a validade de 5 anos. Então, este é um cadastro que já está sendo feito no município de Canoinhas, né? Teve que ser suspenso aí por 3 meses devido à pandemia. Agora, com a autorização, através do decreto do governo do estado, dos atendimentos, em 50% da demanda, os serviços foram retomados. E, enquanto Poder Executivo, nós iniciamos esses cadastros para a emissão da carteira de identificação. Então, é importante tornar público isso, que todos os senhores edis também tenham essa informação, que essa carteirinha ela está sendo emitida e ela tem validade de 5 anos. Então, essa carteira de identificação, a proposta principal é garantir a prioridade no atendimento, principalmente nos serviços de saúde, educação e assistência social. Em Santa Catarina, também o objetivo de garantir o transporte coletivo intermunicipal, né, que no momento está suspenso também. Mas a proposta de fazer já a carteira de identificação é justamente aproveitar esse período em que os serviços estão retornando aos poucos, né, para que possa garantir pelos próximos 5 anos a prioridade no atendimento. Então, o debate com relação ao requerimento, eu entendo, sim, muito importante e penso que a gente poderia estender esse debate aos conselhos de medicina, tá? Do estado de Santa Catarina, os conselhos regionais e até mesmo no Conselho Federal, justificando aí o teor do requerimento por se tratar de conduta médica, né? Para que a gente possa colocar isso em discussão aos profissionais que são os principais responsáveis pela emissão do laudo médico, que realmente é uma das condicionalidades para a emissão da carteira de identificação do autista. Sou defensora, apoiadora dessa proposta. Senhor presidente, fico à disposição para os demais debates nessa questão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenesi, por contribuir com o assunto. Certamente conto aí com a sua parceria de também defensora e profissional que atua com a causa, para que a gente possa, de repente, levar essa discussão a nível nacional, né? Seria muito importante Canoinhas iniciar esse debate, enfim, ou aprimorar, né? Conto com a senhora e com os colegas.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação do requerimento número 547 de 2020. Peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 547 de 2020. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre o interesse pessoal. Não há inscrições. Então, quero agradecer aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, os nossos internautas que acompanham as nossas sessões. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 6 de julho, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.